Oi, aqui é a Jéssica e chegou a hora da gente fazer o resumão das leituras do mês de dezembro de 2021. Esse foi um mês em que eu li muita coisa, apesar do trabalho que estava num ritmo muito intenso. Eu consegui ler, acho que foi porque os livros estavam muito bons e também porque eles não eram tão extensos assim, e eu acabei dando um gás muito grande e concluí várias leituras e fiquei muito feliz porque foi uma lista maravilhosa e por isso eu vou tentar não ser muito extensa aqui falando sobre cada um deles, mas de qualquer forma não posso deixar de comentar nenhum porque foram todas leituras muito boas. E antes de mais nada, se você está chegando agora por aqui, seja muito bem-vindo, muito obrigada pela companhia. Aproveite para dar uma olhadinha no conteúdo que eu produzo por aqui. Se gostar, se inscreva, porque isso é muito importante. Deixe um joinha nesse vídeo e compartilhe com quem também gosta de ler, porque isso ajuda muito na divulgação e no crescimento do canal. Também dê uma conferida aqui embaixo na caixa de descrição do vídeo, que é onde eu deixo todas as informações complementares àquilo que eu estou falando, os livros que eu li, que vocês podem conferir também as sinopses, os valores, os formatos e também os links para apoiar o meu trabalho. Vocês podem ser apoiadores do canal, fazer parte desse time de pessoas incríveis que apoiam o meu trabalho aqui no YouTube. E também vocês podem fazer parte do Clube Lê Latinos, que é um dos autores das minhas melhores leituras sempre, inclusive de algumas que eu vou comentar aqui no vídeo de hoje. Vou começar comentando um livrinho bem curto que eu li, comecei a ler no mês anterior, em novembro, e terminei de ler em dezembro, que é esse aqui, Partes de uma Casa, que é um livro que foi um brinde da TEG Curadoria meses atrás, e é um livro que vai tratar só sobre experiências de dentro de casa, que tem a ver com algum cômodo em específico. Então, cada conto vai focar em algum lugar diferente, cada conto foi escrito por um autor diferente. A gente tem aqui contos da Marília Garcia, do Jefferson Tenório, do Caetano Galindo, da Mara Moira, da Carol Ben-Simon, Miguel de Castillo e Natália Borges Polesso. E, gente, eu gostei bastante da maioria desses contos, especialmente dos contos do Jefferson Tenório, do conto da Mara Moira, da Carol Ben-Simon e da Natália Borges Polesso, que foram contos incríveis e que me marcaram muito. Então é um livrinho assim que parece simples, que parece singelo, mas que tem muita potência. Então eu fiquei feliz de ter lido e eu recomendo, se vocês têm também esse livro em casa, se vocês receberam de brinde também, porque eu sei que alguns de vocês também assinou ou assina a tag, leiam, deem uma chance, porque tem muita literatura contemporânea boa daqui, né? E então vale a pena conhecer, até mesmo para se introduzir na escrita desses autores. E esses contos me deixaram com vontade de ler outros livros desses autores e autoras. E, enfim, leitura super válida. Outra leitura incrível que eu fiz no mês de dezembro, esse aqui foi com o Clube da Jéssica, as apoiadoras do canal, que é A Pediatra, da Andrea Del Fuego, que é um livro lançamento, né, de 2021, que todo mundo comentou super bem e foi um dos escolhidos, né, pra gente ler juntas no mês de dezembro, especialmente porque ele é curtinho, né, e porque ele era novidade, porque estava todo mundo comentando. Nesse livro aqui, a gente tem a história de uma pediatra que odeia crianças. Simples, né? E ela trabalha, faz o que ela tem que fazer, faz aquele feijão com arroz e entrega o que ela precisa entregar para as crianças, mas aquilo é o mínimo, ela não se importa, ela não tá nem aí e ela fala sobre isso, ela tenta não se envolver com ninguém. E à medida que essa personagem odiosa vai se apresentando, vai mostrando quem ela é e de onde ela veio, a gente vai compreendendo de onde vem certos ranços que ela tem e tudo mais. Mas é muito interessante porque é uma personagem que a gente odeia, né? Que não tem como gostar, não tem como simpatizar e ao mesmo tempo a gente entende o que ela tá fazendo e por que ela tá fazendo. Não que a gente concorde necessariamente, mas a gente entende o lado dela, né? E é muito interessante porque ela odeia crianças e à medida que a história vai se desenvolvendo, ela vai se apegando a uma criança em especial que não tinha a menor possibilidade de ela se apegar, mas ela simplesmente se joga nessa história com uma criança, que eu não vou contar para vocês o que é, mas ela vai se complexificando, né? A personagem vai se aprofundando
e a gente vai sofrendo junto com ela pelo caminho que ela tá tomando, que não é o esperado, né? Então, é um livro que eu gostei bastante, eu acho ele muito bom e que eu recomendo sim a leitura. Tá faltando ainda a live de finalização dessa leitura, que eu espero fazer agora em janeiro de 2022, porque cada leitura conjunta que eu faço com as apoiadoras, eu trago no final uma live aberta para todo mundo, né? Porque eu convido todo mundo para ler e no final eu tento entregar, né, uma live para todo mundo também poder acompanhar. Então, quero fazer isso agora em janeiro para a gente comentar outros detalhes desse livro, mas desde já fica a minha recomendação também, porque a literatura contemporânea tem dessas boas surpresas pra gente. Outro livrinho que apareceu por aqui em dezembro foi uma releitura para mim, O Distância de Resgate, da Samantha Schweblin. Esse livro aqui, gente, eu já tinha lido em 2019, só que eu li num certo ritmo, num fluxo tão intenso, que eu não consegui largar, né, e não conseguia também pensar e falar sobre ele, eu só sabia que eu tinha gostado demais. E eu já tive a oportunidade de indicar ele aqui no canal, já falei em vários vídeos sobre ele, mas chegou o momento de reler porque o pessoal do Clube Lê Latinos leu o Kentucky's comigo esse ano, né, que é o lançamento da Samantha Schweblin aqui em 2021, e gostou, e eu disse, olha, o Distância de Resgate é melhor, e o pessoal, então vamos ler. E aí a gente fez uma leitura extra, né, e aí foi maravilhoso, assim, eu fiquei muito feliz de ter relido, e eu quero fazer um vídeo pra ele, acho que agora vai, acho que agora é capaz de dar, não sei, não vou prometer, mas é um livro que continua me intrigando, é um livro que mexe muito com a gente, ele tem um fluxo de narrativa que não tem espaço para pausa, né? Então a gente vai acompanhando com sofreguidão, assim, o que a narradora tá passando, que é uma narradora que é mãe da Nina, uma criança, e ela, eu acho que é Nina, né? E ela tá numa casa de campo na Argentina e lá ela conhece uma vizinha que deixa ela muito intrigada e essa vizinha começa a contar a história do filho dela que tem um certo ar de mistério. Aconteceu alguma coisa muito bizarra com aquele filho e a história que ela começa a contar vai gerando um desespero na narradora porque ela é, sei lá, sobrenatural, né? E nisso a gente vai vendo umas bizarrices que existem naquele povoado e a coisa começa a ficar esquisita demais. E ao mesmo tempo ela consegue retratar muito da vida no campo, dessa rotina do interior rural, né, da Argentina, de quem cria cavalos, da plantação de soja, e ela vai trazendo sistemas que são também bem contemporâneos, né, tipo essa ideia de que as coisas estão contaminadas pelos agrotóxicos acaba permeando toda a história, mas é muito psicológico, é muito thriller, sabe? Vai gerando uma angústia, especialmente porque ela tá lembrando das coisas que aconteceram, mas com falhas, né? Ela está tentando reconstituir tudo aquilo que aconteceu até ela estar nesse momento aqui da narrativa que a gente não sabe muito bem onde é, que parece que ela está num hospital, que ela está sei lá, num limbo, né? E a gente não sabe o que aconteceu com ela. Então tem esse mistério, tem essa coisa do pavor, do insólito, do esquisito e uma escrita majestosa, assim, que só a Samantha Schweblin consegue fazer. Então é um livro que continua valendo muito, assim, eu acho ele sensacional, um dos melhores das latinas contemporâneas que eu tenho lido aqui, eu recomendo com toda a força para vocês. E aí a leitura oficial do mês de dezembro no Clube Lê Latinos foi O Quarto Branco, da Gabriela Guerra, que é uma escritora brasileira, mas com família uruguaia, uma escritora que vive esse trânsito e que fala sobre isso nesse livro aqui. A gente tem a história de uma personagem que abortou, né, espontaneamente um bebê e ela não consegue lidar muito bem com isso e a gente vai acompanhando a princípio esse momento do luto dela por ter perdido o bebê. E aí parece que a história vai girar só em torno da maternidade, mas não, ela vai bem além disso e eu gostei demais desse livro, porque à medida em que ela vai tentando vivenciar esse luto e passar por essa dor, ela também vai resgatar outras coisas da vida dela, como por exemplo uma situação que ela tinha com a irmã gêmea que morreu, ainda bebê, com poucos dias de vida, poucas horas de vida, e ela vai até o Uruguai para entrar em contato com essas coisas, para superar isso, de certa forma
estão todas essas dores ligadas, né? Então ela vai tentando entender uma para entender a outra e para se entender especialmente. É um livro que é muito poético, é muito lírico, a história é muito tocante e especialmente a escrita dela me encantou. Eu fiquei apaixonada pela escrita da Gabriela. É um livro de estreia e eu fiquei besta de ver um livro de estreia dessa potência. Ela escreve muito bem e ela usa alguns recursos narrativos que eu gosto, como, por exemplo, não concluir as frases assim e passar para um outro assunto, que é mais ou menos como o fluxo do nosso pensamento acontece, né? E é muito bonito, gente. É um livro que vai falar sobre família, sobre pertencimento, sobre identidade, vai ter relação de pai e mãe, pai e filha, mãe e filha, irmãos, família, sabe? E é bonito demais. E eu ainda tô devendo a resenha, mas deve sair agora, ainda em janeiro, para vocês, desse livro que já é um dos meus favoritos do ano e da vida. Depois disso, chegou um livro de poesia aqui em casa, que eu me dei de presente, e eu peguei para ler e li de uma vez só, como eu costumo ler, né? Da Arte das Armadilhas, da Ana Martins Marques, que é a minha poeta brasileira preferida, sem sombra de dúvidas, não posso nem piscar ao dizer isso, ela é a minha poeta preferida e eu já li praticamente tudo que ela escreveu e esse ano eu tinha lido Risque Essa Palavra, né, em 2021, que era um lançamento, e faltava esse, que é um dos primeiros livros dela e que estava na minha lista há anos. E eu li também de uma sentada. É daquele jeito que eu gosto, assim, é um estilo em que ela vai dar atenção pros pedaços, pros objetos, vai tentar classificar a poesia conforme os cômodos da casa, por exemplo, e eu acho isso sensacional. Só para vocês terem uma ideia, na primeira parte ela fala de interiores, e aí tem poema para o açucareiro, para cristaleira, talheres, cômoda, estante, cortina, desse jeito. E depois ela vai para a arte das armadilhas e vai falar de outros assuntos muito mais amplos, que seria como o exterior, né? Não coisas do interior. E eu gostei de diversas poesias, adorei. É do estilo dos outros livros dela, né? Então não parece que é um livro escrito primeiro, sabe? Não parece que é a coisa inicial. E eu gostei muito. Só não chegou ao nível de gosto do Risque Essa Palavra, que pra mim é impecável. Mas esse aqui eu gostei de quase tudo também, então foi por um triz que ele não ficou nas melhores leituras do ano. De qualquer forma, eu recomendo pra vocês, podem ir sem medo de ser feliz, porque ela sabe o que ela tá fazendo. E outra leitura que apareceu aqui no mês de dezembro foi uma que eu precisava ler antes do ano acabar, porque ela foi enviada em dezembro de 2020 e eu tava devendo, assim, a um absurdo, porque é um livro que todo mundo já tinha lido e gostado muito, né? O Temporada de Furacões, da Fernanda Melchor, que é uma escritora mexicana. Esse aqui saiu pela editora Mundarel e veio primeiro pelo Clube Tortilha, depois ele ficou disponível para todo mundo comprar. E ela é um fenômeno, né? Todo mundo gosta muito da escrita dela, é uma escritora que tá dando o que falar. E eu tava louca pra conhecer, porque acho que esse livro entrou na lista de todo mundo que leu, né? Como o favorito do ano. E eu realmente achei um livro bom, achei um livro bem bom. Eu não coloquei ele como favorito, porque esse livro me incomodou no sentido de me cansou muito durante a leitura. Eu acredito que era pelo momento mesmo que eu estava lendo, né, que foi em dezembro, eu já estava muito cansada do ano inteiro, não sei se foi isso, porque ele tem um fluxo de consciência que é desse jeito, ó, não tem parágrafo, não tem nada. E eu tô acostumada a ler livros assim. Porém, esse aqui pra mim ficou um pouco pesado, achei os capítulos extremamente longos. Eu gostei muito da história. O que tem a história? A história fala sobre o assassinato de uma mulher que era considerada uma bruxa numa cidadezinha do México, do sul do México, e todo mundo praticamente fala sobre esse incidente, cada um de acordo com a sua perspectiva daquilo que estava fazendo no momento. Então ele parece que é uma reconstituição de um crime, parece que é um relatório, uma série de depoimentos, mas ao mesmo tempo tudo em primeira pessoa, assim como se a pessoa estivesse falando pra gente, não necessariamente que tenha um tom de que se esteja na delegacia, sabe? Enfim. E aí ele começa muito bem, o primeiro capítulo eu acho impecável, e depois ele vai como se fosse cada pessoa narrando o que ela viu, inclusive quem cometeu o crime. E tem muita violência, tem muita misoginia, homofobia.
ela trata de diversos temas que são muito importantes e de coisas pesadas, então é um livro incômodo também nesse sentido do tema, mas não foi por isso não que eu não considerei o favorito. Eu acho que foi mais pelo cansaço dos capítulos muito grandes pro meu gosto. Ainda que eu esteja acostumada a ler esse tipo de coisa, não sei. Enfim, mas é pro meu gosto, igual. É um baita livro, eu acho que ele merece mesmo todos os elogios. E é um livro que eu recomendo também para vocês, para quem gosta dessas coisas mais cruas, para quem tá acostumada com linguagem explícita, com coisas que não necessariamente são éticas acontecendo aqui. Vai ter coisa com jovenzinha, assim, coisas que a gente sabe que é errado, mas que tá acontecendo e que acontece no mundo. Então é um livro indigesto, mas é daqueles que chacoalham a gente, né, para as realidades do mundo. Então, se vocês têm essa vontade, eu recomendo a leitura. Agora, se vocês são sensíveis a esses temas, eu não recomendo, que ele é bem pesado mesmo, na crueza, né, na transparência da forma como ele trata essas coisas da vida do ser humano, dos abusos, das violências, enfim. E um dos livros também de dezembro, que foi o que eu mais gostei de ter lido, talvez, ou pelo menos o que mais me aqueceu o coração, foi O Controle, da Natália Borges Polesso. Vejam bem, não estou falando que esse livro tem um final feliz, ou que ele, enfim, é todo pintado de rosa, apesar dessa capa maravilhosa aqui, que faz referência a um disco do New Order. Ele não é um livro feliz para sempre, porém é um livro que eu acho que é redondo, perfeito. O que ele trata aqui? Ele fala da história da Fernanda, que é uma jovem, que ela começa a contar a história quando é jovem, lembrando da época de 12, 13, 14 anos, e que ela era super descolada e andava de bicicleta e brincava na rua e tudo mais, até que acontece um acidente e depois de alguns exames ela acaba tendo diagnóstico da epilepsia, né? Ela tem uma crise e ela acaba sendo diagnosticada como epilética. E aí ela vai ter que lidar com isso, só que não é um livro sobre a doença, mas sobre todas as coisas que ela não vive, né? Não só por causa da doença, mas porque ela se encolhe diante da vida, né? E ela acaba passando muitos anos inerte. Então, com o passar do tempo e da história, a gente vai vendo essa personagem tentando se reencontrar, tentando viver, tentando ter alguma emoção, porque ela saiu de um extremo em que ela era super ativa para um outro extremo em que ela ficou quase como, enfim, inválida, né, entre aspas esse termo, por favor. Mas à medida em que ela vai crescendo e que ela vai se dando conta do que aconteceu, ela vai tentando resgatar essa Fernanda que ela foi e descobrir o que ela pode fazer daqui pra frente, né? Ela vai ter todo esse processo de se acomodar ou se entender com a epilepsia e, claro, de depois tentar viver as coisas que ela deixou para trás. Então é um livro muito bonito, muito sensível, muito emocionante. E, além de tudo isso, tem a questão da sexualidade da personagem, que ela também deixa amortecida e só vai descobrir depois de bem mais velha. Então ela vai passar quase toda a adolescência sem saber nada de nada. E, enfim, é diferente a história, é diferente esse problema, e me tocou muito, especialmente porque ela faz toda uma relação com a música. Então é quase como se ela fizesse análise das músicas do New Order, que é das bandas mais escutadas pela protagonista, e traz trechos e entremeia, né, esses trechos da música com o que ela está vivenciando, com o que ela está sentindo. Não precisa conhecer as músicas para aproveitar, eu acho que dá para entender pelo contexto, mas de qualquer forma eu fui atrás das músicas e gostei muito. E, enfim, gente, foi uma experiência excelente de leitura, fiquei muito feliz de ter lido e eu quero trazer resenha aqui pro canal desse livro. Mas, por enquanto, deixo a recomendação aqui para todo mundo: leiam Essa Mulher Aqui Nunca Errou. E o outro livrinho, o último que eu concluí em 2021, foi e-book. Eu li o Cartas para Minha Avó, o livro da Djamila Ribeiro, que foi lançado em 2021. Esse aqui eu recebi de parceria e eu quis ler no Kindle. E foi uma leitura muito boa também para conhecer um pouco mais da Djamila. O que eu pude sentir com esse livro aqui ela compartilha toda a história da ancestralidade dela, da família, da relação dela com a avó, mas especialmente da relação dela com a mãe. E
ao fazer essas cartas, ela está fazendo um livro de memórias, né? Então, a única coisa que me incomoda um pouco é esse cartas aqui do título, porque eu acho que não são cartas, que, enfim, ela não funciona como carta, é mais uma desculpa para ela poder contar as memórias. Não tô dizendo que as memórias dela não sejam válidas, tá, gente? É só uma questão estética mesmo, de gênero, que acaba sempre me incomodando em vários livros que fazem esse tipo de coisa. Fora essa parte estética da classificação do livro, eu gostei muito de conhecer mais da Djamila. Ela já tinha contado algumas coisas dessas aqui naquele livro do Quem Tem Medo do Feminismo Negro, né, que é uma coletânea de uns textos dela, e eu já conhecia uma parte, mas outra parte não, e é sempre muito importante ouvir o que uma mulher negra passa, né, para poder compreender até onde vai, né, o nosso racismo e o que a gente não pode fazer mais, o que a gente tem que reformular, enfim. E além de tudo, é uma história muito bonita de amor dessa família, dessas mulheres, é uma história sobre matriarcado praticamente, das mulheres da família dela, de crescimento, de desenvolvimento, de alcançar sonhos, enfim. Gostei bastante dessa experiência de leitura também e eu recomendo para vocês. E é isso, gente. Essas foram as leituras de dezembro de 2021, as últimas do ano. Excelentes leituras que eu gostei demais de ter feito. Espero que vocês também tenham gostado de ver aqui nesse vídeo. Comentem aqui embaixo se vocês já leram alguns desses livros, se vocês têm as mesmas opiniões, se vocês têm opiniões diferentes. Vamos continuar trocando ideia nos comentários, que essa parte é a mais legal de todas. Muito obrigada pela companhia até o final do vídeo e a gente se vê no próximo.